Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um nesta vigília tão especial. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está escrita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 6. Acompanhe comigo, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos o que Deus tem para dizer para mim e para você. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. Nós lemos que Deus havia escolhido um povo e escolheu Davi para governar Israel. Davi ele tinha no coração um desejo muito grande de construir um templo. E Deus fala aqui para Davi que ele não construiria esse templo, e sim o seu sucessor, o seu filho Salomão. No versículo 10, Salomão diz: sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido que seria Salomão que construiria o templo. E agora, depois do templo realmente feito, Salomão, ele faz uma dedicação ao templo ao Senhor. No versículo 12, nós vemos que depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ali, na dedicação do templo, Salomão, ele estende as suas mãos diante daquela assembleia, daquela grande assembleia. Ele ora ao Senhor e ele faz ao Senhor 3 pedidos. E no versículo 19, nós vemos o primeiro pedido de Salomão. Ele diz: ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração do teu servo, faz hoje na tua presença. Salomão pede a Deus que ele pudesse ouvir as suas preces, o seu clamor. Mas Salomão faz um outro pedido ao Senhor no versículo 29. Ele diz: se uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouça a oração do seu povo, Senhor. Este foi o segundo pedido de Salomão, que pudesse atender qualquer israelita que entrasse ali no templo do Senhor. E o terceiro pedido de Salomão está no versículo 32. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier a orar, voltado para este templo, ouça a oração dele, Senhor. Este foi o terceiro pedido de Salomão, que pudesse ouvir também a oração de um estrangeiro, não só a sua, não só a oração do povo de Israel, mas também de um estrangeiro que entrasse ali, que não pertencesse ao povo de Israel, mas que a sua oração também fosse atendida. E Deus responde à oração de Salomão lá no capítulo 7,
No versículo 14, Deus fala para Salomão o seguinte, e ele fala para mim e para você neste dia tão especial, querido. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus falou para Salomão: Salomão, eu vou atender todos esses pedidos se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês se desviarem dos maus caminhos. Eu vou ouvir as preces, sararei a terra, perdoarei os pecados de vocês, mas vocês precisam me buscar, vocês precisam se humilhar. Sabe? No versículo 17, ainda continua dizendo: e se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis. Olha que coisa especial! Esse é o pedido de Deus. Deus quer atender às nossas preces, às nossas súplicas, mas Deus quer também que você e eu possamos fazer a vontade dele, e é o que ele está dizendo no versículo 17. Se você andar segundo a minha vontade, é a vontade de Deus, querido, e não a vontade dos nossos líderes, às vezes, que falam algo que realmente nós precisamos confirmar o que é da vontade de Deus, do que está dentro da palavra. Será que estamos seguindo a palavra? É isso que Deus pede para nós. E Deus diz o seguinte, lá no versículo 19: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Deus quer obediência, queridos. Deus quer que você e eu sejamos fiéis a Ele, obedecendo às suas leis. É muito importante seguirmos os nossos líderes espirituais. Mas precisamos saber se os nossos líderes espirituais estão seguindo tudo realmente que está dentro da palavra. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E aqui a vontade de Deus é que eu possa seguir as suas leis, os seus mandamentos. Deus nos deu 10 mandamentos. E, infelizmente, muitas pessoas não seguem os 10 mandamentos de Deus. Nós temos um mandamento, principalmente, que é um mandamento esquecido. E Deus começa este mandamento dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus, ele já começou a falar: lembra-te, para que você e eu jamais pudéssemos esquecer deste mandamento. Alguns dizem que esse mandamento, ele foi abolido. Mas que Deus é esse que escreve os mandamentos nas tábuas de pedra com o seu próprio dedo, fala para que eu pudesse lembrar, para que eu não pudesse esquecer dele? E a Bíblia fala assim, que Deus, ele diz: eu vim para cumprir a lei e não para aboli-la. Queridos irmãos, precisamos estudar a palavra, precisamos pesquisar a palavra de Deus e seguir o que Deus quer como propósito para a sua e para a minha vida. O meu desejo é que Deus continue
te abençoando e que Ele possa tirar a venda dos seus olhos para que você enxergue aquilo que está na palavra como Deus realmente diz. E não que a gente possa olhar ou escolher aquilo que é conveniente a nós. Seja fiel a Deus e Ele sempre será fiel a você. O meu grande abraço.